Olá, minha irmã, graça e paz, seja bem-vinda nesse devocional Plenitude. Estamos hoje no dia 33 do devocional. Estamos aí faltando 7 dias para o término desse tempo devocional, precioso tempo, né? Quantas coisas o Senhor tem feito através de cada irmã que tem vindo aqui testemunhar, deixar um devocional. E mais do que aqui, eu acredito que Ele tem feito a partir desse lugar, a partir desse tempo aqui, né? Nós vemos o quanto o Senhor ele tem cuidado, Ele tem nos levado a um lugar mais profundo, a um nível maior nele. Hoje eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que tem abraçado o projeto Mulheres Restauradas, esse projeto que nasceu do coração do Senhor em 2019. Aliás, começou a ser gerado em 2019, nasceu em 2020. Esse ano, para a glória do Senhor Jesus, né? Nós vamos estar completando aí em novembro, dia 27, 3 anos do projeto. Temos buscado, né, ouvir a voz do Senhor, as direções do Senhor. Deus tem trago mulheres intercessoras, mães, esposas, filhas, mulheres que, né, têm entendido o propósito, têm entendido o chamado, mulheres que têm caminhado com fome e com sede do Senhor. E hoje eu quero agradecer a vida de cada mulher, de cada intercessora, de cada uma que tem sido canal aqui, né? Que tem orado, que tem testemunhado. Eu sei que são dias que nós estamos vivendo aí, minhas irmãs, os últimos dias na Terra. Eu tenho sentido muito forte isso. Eu tenho pedido ao Senhor que nos ajude a vencer todos os dias, que nos ajude a viver uma vida realmente que agrade o coração do Senhor, agrade ao Senhor, né? São desafios diários, são muitas coisas que ocorrem na nossa vida. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas eu preciso que nós venhamos nessa noite estar dispostas realmente, sabe? O Senhor tem falado muito conosco, muito. Eu acredito que Ele tem falado não só aqui no projeto, mas assim, com muitas pessoas que Ele tem um chamado específico de usar para o reino, sobre posicionamento. Né? O que Ele mais tem falado tem sido sobre posicionamento. E esses dias dessa semana o Senhor tem preparado uma mesa realmente para a gente sentar, né? Isso assim no físico, né? No presencial, vamos dizer assim. E eu estou muito feliz porque essa semana Deus me fez sentar à mesa com algumas mulheres e, meu Deus, o que Deus tem feito é algo muito lindo, muito lindo. Deus, ele é capaz de mudar qualquer situação. O que eu quero falar para você hoje é: Deus é capaz de mudar qualquer situação. E se você está numa situação difícil, é porque o Senhor quer tirar de você o melhor que você tem. Porque nas circunstâncias mais difíceis é onde Ele vê realmente o nosso coração aonde está. Aonde está o meu e o seu coração quando as coisas estão difíceis? Se nós conseguimos entender que está no Senhor, a gente não recua. A gente não recua. O povo de Israel, quando estava lá, perto de sair do Egito para a terra prometida, eles ficaram muito tempo andando em círculos, dando voltas, porque eles não entendiam que o Senhor queria era a obediência, era que eles confiassem no Senhor. Mas o povo de Israel não confiava, o povo de Israel reclamava, murmurava, sabe? Ficava ainda confrontando o Senhor de uma forma que o cuidado de Deus era tão visível em cada ação, mas aquele povo estava tão cego, né? O olhar estava tão sobre aquilo que eles achavam que deveria ser feito e não sobre o poder de Deus de executar da forma que Deus queria. E eles estavam ali o tempo todo negando, né, o que o Senhor estava fazendo, reclamando, murmurando, reclamavam com Moisés. E Deus, ele não se agrada de pessoas que não entendem o propósito e que murmuram e que reclamam.
E isso acaba sendo algo que a gente atrai para a gente realmente. Um andar em círculos, um andar em voltas. A gente começa a dar voltas e voltas e voltas e a gente não chega em lugar nenhum. Porque a gente não entendeu que o Senhor quer tirar de nós algo, o melhor de nós. Deus quer tirar o melhor de nós nos momentos que nós estamos enfrentando dificuldades, lutas, sabe? E o que Deus quer fazer em nós? Aperfeiçoar o nosso caráter. De quem? De filha. Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter de filha. A palavra do Senhor, ela fala, né, sobre arrependimento. Ela fala sobre mudança de caráter. Quando a gente vive em Deus, quando a gente conhece o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós já não podemos mais ser quem nós somos. Algo vai mudar todos os dias. Alguma coisa vai mudar todos os dias. Como que nós vamos perceber que alguma coisa vai estar mudando todos os dias? Quando a gente começa a se autoanalisar. A gente começa a olhar para dentro da gente. Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro da gente, sabe? A gente consegue olhar muito para o outro, né? Os olhos, eles têm essa facilidade, não só, né, na questão do olhar, mas o olhar crítico, de você olhar muito para o outro. O que o outro está falando, o que o outro está fazendo. E às vezes a gente até tem um posicionamento contrário àquilo que agrada ao Senhor em relação ao outro. E nós culpamos as pessoas muitas vezes, né? E o que Deus quer nos relacionamentos? Deus quer nos tratar. Deus quer nos aperfeiçoar. E Ele usa o que? Pessoas. Ele usa pessoas para nos... O tempo todo o Senhor usa pessoas. Para que venhamos estar sendo exemplo daquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer contrário. Sabe aquele pagar com a mesma moeda que hoje a gente vê muito? Né? Ah, não vou ser boba, não, mexeu comigo, falou de mim. Eu falo mesmo, isso é uma coisa que precisa ser. Eu silencio mesmo, é o que Deus quer trazer para nós. Eu silencio mesmo, fico em silêncio. Eu deixo o Senhor falar por mim. Eu acho que a maior dificuldade hoje de nós, mulheres, é silenciar. E eu fico, Jesus, por que o Senhor tem falado tanto de silêncio comigo? Porque é no silêncio que a gente mostra que a gente realmente confia no Senhor. Que a gente entende que realmente Deus está no controle de todas as coisas. E o silenciar, ele é para tudo. Ele é quando você tem que brigar e você silencia, você está dando uma resposta totalmente de acordo com aquilo que o Senhor te chamou para responder, no silêncio. É quando muitas vezes você quer mostrar algo, falar algo que você acha que é e não é, e Deus fala, silencia. Então o silêncio ele tem o poder de nos aperfeiçoar, mas dói. Principalmente quando a gente está acostumado o tempo todo a falar. O tempo todo a gente quer falar, a gente quer expor algo. E nós precisamos entender o que é silêncio. Nesse tempo que as vozes têm falado tanto. Eu fico pensando hoje, nos dias de hoje, para tudo tem uma resposta. As pessoas não procuram mais em Deus respostas, as pessoas vão para o Google, vão para o YouTube, elas vão buscando. Nós não temos mais o tempo de ouvir Deus. Nós não silenciamos mais para ouvir Deus. Nós estamos sempre querendo ouvir algo de alguém, de alguma pessoa, daquilo. E Deus tem falado, silencia para me ouvir. Porque me ouvir hoje é algo difícil num tempo onde nós ouvimos todo mundo, falamos o tempo todo, mas não conseguimos silenciar. Nós não conseguimos, sabe? E você hoje talvez possa estar enfrentando algo na sua vida que Deus está falando para você, silencia. Talvez você deve estar falando assim, mas minha vontade é falar, minha vontade é mostrar que está errado. E Deus está falando para você, filha, silencia. Amém, Senhor, glória a Deus. Louvado seja o Senhor por Ele estar confirmando isso. Silencia. Porque se a gente for ler lá em Eclesiastes 3, Deus fala que há o tempo de falar. E quando é o tempo de falar, realmente nós sabemos que Deus nos dá uma voz
que não é a nossa boca que fala, mas é o Espírito que começa a falar através de nós, porque é um tempo de falar. Então ele dá estratégia, ele mostra, ele coloca as palavras na nossa boca. Mas quando é o tempo de calar, é realmente quando a gente quer falar que mais a gente quer. Quando é o tempo de calar, é onde a gente mais quer falar, né? A gente quer sempre ter uma resposta, a gente quer sempre ter uma justificativa, a gente quer sempre ter uma defesa, sabe? A gente quer ter a última palavra das coisas e o Senhor tem falado para mim, para você, nesse momento, nesse dia, nessa noite. Filha, silencia. Silencia. Porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E o tempo hoje é de silenciar. É tempo de ficar calado. É tempo de ficar calada. Porque o tempo de calar é o tempo também que você vai muito ouvir. E quando você o escuta em silêncio, você absorve muito mais do que você está escutando do que quando você fala muito. Você começa a entender o que você está escutando. Você começa a entender o que está acontecendo, porque você silenciou para escutar. E quem escuta, entende. Quem escuta, pratica o que Deus quer. E quem escuta, observa mais. Mas quem fala, não consegue observar tanto. E ser hoje, nesse tempo, uma mulher plena no Senhor, Deus tem pedido algumas coisas de nós difíceis, mas possíveis através do Espírito Santo. Estar em silêncio não significa que você não vai ter que falar em alguns momentos. Estar em silêncio significa que você vai ter que entender em qual momento você precisa falar. Estar em silêncio é ter o discernimento através do Senhor Jesus. Daquilo que o Senhor tem falado para você, que não é para ser dito e você quer dizer. Que não é para ser justificado e você quer justificar. Existem coisas que precisam estar nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. Porque se está nas nossas mãos, Deus não pode fazer nada. Mas quando está nas mãos do Senhor, ele se torna um justo juiz, um advogado fiel, e a causa não é perca, porque está na mão daquele que sabe exatamente o que nós precisamos. Então hoje, eu falo para você, deixe o Espírito Santo trazer sobre ti um silêncio, a unção do silêncio, para que você escute com a unção do ouvir nova aquilo que Deus quer falar na sua vida. Entenda. As pessoas têm uma necessidade que nós falemos, que nós demos opinião, que nós tenhamos essa resposta, mas Deus está falando, filha, hoje eu quero que você silencie, eu quero que você escute e eu quero que você entenda o que está sendo direcionado para a sua vida. E mais do que você fale, eu quero que você faça. Porque às vezes nós falamos muito e fazemos muito pouco. E Deus tem chamado nós, como geração de mulheres restauradas, para entender que muitas vezes a ação vale mais do que palavras. Que a ação vale mais do que aquilo que a gente muito conhece. Se não é feito, não adianta. Então, a nossa autoridade não vem do que falamos, mas do que praticamos. Então, que o Senhor Jesus nos ajude a praticar e a fazer o correto, de acordo com a sua palavra. Porque nesse tempo, Ele quer revelar coisas que estão no seu coração, segredos que estão no coração. E para isso, nós precisamos se humilhar, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, se arrepender, voltar aos caminhos, aplainar os caminhos no Senhor e viver uma vida de acordo com a sua vontade. Que Deus abençoe a sua casa e que o Espírito Santo visite o seu coração. E que essa palavra te direcione para o lugar que Deus tem feito você caminhar em cada dia através dos devocionais. E que cada passo que você tem dado realmente tenha um destino vindo do Pai. E que você possa dizer, até aqui me sustentou o Senhor.